Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Hoje a Central dos Números traz uma edição extra para corrigir com você a prova de soldado da Polícia Militar do Piauí, que aconteceu agora em 2022. O Davi, ou seria o David? É o Davi David. Eu não sei se é Davi ou David, mas o Davi David pediu para corrigir essa prova, que foi organizada aí pela NUCEP e que foi uma prova de alto nível. Como eu fiz a prova e não vi questões passíveis de recurso, aí não gravei com urgência, tá bom? Então já peço desculpas por não ter divulgado a prova assim no mesmo dia, tá? Que aconteceu o concurso, mas a vida anda corrida para todos nós. Mas hoje estou aqui para corrigir com vocês, combinado? Então vamos às questões dessa prova. Ativa os neurônios e vem comigo. Primeira questão de raciocínio lógico. Manuela, Natasha e Perla são profissionais da área de segurança. Uma delas é policial militar, outra agente de polícia civil e a outra delegada, não necessariamente nessa ordem. Sabes que somente uma das afirmações seguintes é verdadeira. Manuela é policial militar, Natasha não é policial militar, Perla não é agente policial de polícia civil. Afirma-se então corretamente o quê? Uma questão de tabela verdade. Nossa aula de tabela verdade você encontra aqui. Se você não sabe a tabela verdade, veja essa aula para conseguir resolver essa questão. Combinado? Então, o problema disse que dessas três afirmações, só uma é verdadeira. Então, vamos ver qual delas é a verdadeira. Vamos considerar primeiro que a primeira é verdadeira. Se Manuela é policial militar, Natasha não é policial militar, vai ser verdadeiro ou falso? Se essa primeira aqui for verdadeira, essa da Natasha vai ser verdadeira ou falsa? Ora, se só tem um policial militar e a gente está considerando que é a Manuela, a Natasha não vai ser policial militar, então essa também seria verdadeira. Logo, a verdadeira não é Manuela, é policial militar. A gente já sabe que Manuela é policial militar, é falso. Por quê? Porque se Manuela é policial militar for verdadeiro, a de baixo vai ser verdadeira também e a gente só tem uma afirmativa verdadeira. Assim você conclui que essa primeira é falsa. Combinado? Se Manuela é policial militar é falso, a Manuela ou vai ser agente ou vai ser delegada. Beleza? Aí você tem que testar aqui. Qual que vai ser a verdadeira? Vai ser a segunda ou vai ser a terceira? Vamos considerar a segunda falsa e a terceira verdadeira, ok? Na hora da prova, você testa lá, né? Se a segunda for falsa, Natasha não é policial militar, for falso, Natasha vai ser a policial militar, ok? E se a última for verdadeira, Perla não é agente de polícia, Perla vai ser delegada. Por quê? A Natasha já é policial, então só sobra para a Perla, se ela não é agente, só sobra ser delegada. Sendo assim, a Manuela não vai ser a delegada, a Manuela vai ser a agente. Beleza? Então, com essa formação aqui, as duas primeiras falsas e a última verdadeira, a gente consegue atender a condição colocada pelo problema. Tem uma agente, que é a Manuela, uma policial, que é a Natasha, e uma delegada, que é a Perla, beleza? Sabendo qual é a profissão de cada uma das meninas, a gente vai para as alternativas de resposta que tem os conectivos lógicos, né? Então, todos aqui estão conectados pelo e, pela conjunção. Na conjunção, o resultado só é verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras, conforme você viu lá na aula de tabela verdade, ok? Então, Manuela é policial militar? Não, Manuela é agente, essa é falsa. Se ela é falsa e a gente tem o E, no E a gente precisa ter duas vezes para o resultado ser V, essa afirmativa é falsa, não é a resposta da questão, não precisa nem ver o que ele fala da Natasha. Manuela é agente de polícia? Sim, Manuela, primeira, é agente, verdadeiro. E Perla é delegada? Sim, Perla é delegada, verdadeiro. Se você tem dois vezes no E, o resultado é verdadeiro. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas, perguntas? Essa questão está entre uma das questões mais fáceis dessa prova. Essa prova tinha questões de altíssimo nível, concorda? Vamos para a questão número 16. Vem comigo. Essa questão aqui também era fácil. Em nosso cotidiano é bastante comum lidarmos com elementos dispostos em linhas e colunas formando uma tabela retangular. Na linguagem matemática, uma tabela retangular de números é denominada matriz. Nas duas tabelas que se seguem, tem-se os pesos das notas dos cursos de formação 1 e 2,
né? Então, nessa tabela a gente tem os pesos dos cursos 1 e 2 para cada uma das notas, e na segunda tabela as notas obtidas pelos alunos X do curso 1, Y do curso 2 e Z do curso 2, beleza? Então, aqui tem as notas de cada um dos alunos, sendo que esse fez o curso 1 e esses dois fizeram o curso 2. Então, o que se afirma? Bom, se a gente tem o peso das notas e as notas, a gente consegue calcular qual é a nota total desses alunos de cada curso, né? Então, vamos lá. Primeiro, o aluno X fez o curso 1. Então, a gente vai usar os pesos do curso 1, a gente vai usar esses pesos aqui para multiplicar as notas do aluno X. Beleza? Então, vamos lá. Aluno X do curso 1. Primeira nota, vai multiplicar o peso da primeira nota no curso 1, 2 vezes a primeira nota. 1, 2 vezes 1 dá 2. Segunda nota, peso 2, aluno X, 4. Segunda nota dele foi 4, então vai ser 2 vezes 4, 8. Terceira nota, peso 3, nota 6, 3 vezes 6, 18. Quarta nota, peso 3, nota 7, 3 vezes 7, 21. Somando as notas, 2 mais 8 mais 18 mais 21, o resultado vai ser 49. O aluno X do curso 1 tirou 49. Mesmo raciocínio para os alunos Y e Z, né? Então, o aluno Y fez o curso 2. Então, você vai usar os pesos do curso 2. Multiplicar o peso de cada nota pela nota correspondente, né? Então, 2 vezes 5, mais 3 vezes 8, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes 9. Ok? 2 vezes 5, 10, 3 vezes 8, 24, 2 vezes 0, 0, 3 vezes 9, 27. Somando todas essas notas, 10 mais 24 mais 27, você chega num total de 61. E o aluno Z do curso 2, mesmo raciocínio, né? Se ele fez o curso 2, os pesos são esses aqui, da segunda linha, e vai ser o aluno Z. Então, 2 vezes 3, mais 3 vezes 2, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 6. Isso vai dar um total de 6 mais 6, mais 20, mais 18, 50 pontos. Então, dentre as afirmações, o aluno X teve uma nota de 53 no total, nas 4 notas? Não, 49. O aluno Y somou 61? Sim, o aluno Y somou 61 nas 4 notas. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas, perguntas aqui na Central os Números. Quem tem dúvida, só deixar a dúvida aqui embaixo nos comentários. Quem não tem dúvida, deixa aquele ponto para ajudar no engajamento aí, né? Vamos ajudar o algoritmo. Bora para a terceira questão, questão número 17. Essa questão também razoavelmente tranquila, né? Um probleminha. Para um jogo de campeonato piauiense no estádio Lindolfo Monteiro, a Federação Piauiense de Futebol colocou 6.000 ingressos à venda, divididos em duas categorias de preço conforme a tabela. Inteira R$ 30, meia R$ 15. No fim do jogo, informaram que foram vendidos 4.800 ingressos e que a arrecadação total desse jogo com a venda dos ingressos foi de R$ 126 mil. Qual foi a quantidade de ingressos vendidos na categoria inteira desse jogo? Se você quer calcular a quantidade de ingressos na categoria inteira, chama os ingressos inteiros de X. Total de ingressos vendidos, 4.800. Quantidade de ingressos inteiros, né, de inteira vendida, é o que você quer saber, chama de X. Quantas serão as meias? As quantidades de meia entrada vendida vão ser, né, o total de ingressos, 4.800, menos as X entradas de ingressos inteiros, ok? Como que você chega no faturamento total, na arrecadação total do jogo? Você vai multiplicar o número de ingressos pelo preço do ingresso. Então, você vai somar X ingressos inteiros vezes o preço dos ingressos inteiros, mais 4.800 menos X ingressos do tipo meia, vezes o preço dos ingressos do tipo meia. Ok? Isso vai dar 126 mil. Então, bora fazer isso. 30 vezes X, R$30 vezes X ingressos, mais R$15, preço da meia, vezes o número de ingressos de meia entrada, 4.800 menos X. É importante colocar os parênteses aqui? Sim, porque o 15 tem que multiplicar o número todo de ingressos de meia entrada. Se você não colocar o parênteses, o 15 vai multiplicar só o 4.800, que é o total de ingressos. O número de ingressos de meia é 4.800 menos X. Então, o 15 tem que multiplicar os dois termos. Por isso, você coloca entre parênteses, tá bom? Isso vai ser igual a 126 mil. Só fazer continha agora. 15 vezes 4.800
menos 15 vezes x, né? Esse menos aqui vai mais com menos dá menos, então vou ter menos 15x, ok? Então vou ter 30x mais 15 vezes 4.800, pode usar o macete, faz 10 vezes 4.800, 48.000, 5 vezes 4.800, 24.000, né? 10, então 15 não é 10 mais 5, então faz 10 vezes 4.800, 48.000, 5 vezes 4.800 é metade, 48.000 vai ser 24.000 menos 15x, ok? Você pode fazer tradicional também, é só que eu estou ligado que muita gente acha mais fácil dividir assim, né? Dividir a soma, dividir a multiplicação em dois termos, né? Então 15 é 10 mais 5, é muito mais fácil você multiplicar 10 por um número do que multiplicar 15 por um número, ok? Mas se achar mais fácil, na hora da prova, faz o jeito que você achar mais fácil. Isso vai ser igual a 126.000. Então, soma tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x passa para o outro lado. 30x menos 15x, 30 laranjas menos 15 laranjas dá 15 laranjas, dá 15x. Isso vai ser igual a 126.000, 48.000 mais 24.000 dá 72.000, 72.000 positivo passa para cá, negativo. Beleza? Então, o x vai ser 126.000 menos 72.000 dividido por 15. 126.000 menos 72.000 dá 54.000. 54.000 dividido por 15 dá 3.600. 3.600 é o valor de x. X é o número de ingressos inteiros. É isso que o problema quer saber. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem questões parecidas com essas. Questões de expressões numéricas para você treinar, combinado? Você está pronto, está pronta para a questão número 18? E já deixou o like no vídeo? Deixa o like aí no vídeo, por favor. Deixa o like no vídeo aí, combinado? E quem não se inscreveu no Central dos Números, se inscreve. Essa questão já começa a dar uma complicadinha, né? O pátio de uma delegacia será revestido por uma cerâmica com o formato da figura abaixo, na qual se tem um retângulo de lados 80 centímetros e 20 raios de 5 centímetros, 4 semicírculos de mesmo raio e um círculo tangenciando esses 4 semicírculos. Qual o valor da área achurada de uma dessas cerâmicas em centímetros quadrados? Qual é a área dessa região escura aqui, né? Dessa. Para sua solução, use raiz de 5 igual a 2,24, π igual a 3,14. Beleza. Então, observa que a gente tem aqui metade de um círculo, metade de outro círculo. Meio círculo mais meio círculo dá um círculo inteiro, né? Meio círculo mais meio círculo dá outro círculo inteiro. Então, você tem um círculo aqui, outro círculo aqui. Você tem 2 círculos no total. Você consegue calcular a área desses 2 círculos? Consegue. Qual é o raio desse círculo? Então, o problema disse que esses semicírculos têm raios iguais. Então, o raio desse aqui vem daqui até a metade dele, né? Então, você tem um raio aqui, até aqui você tem o outro raio, 2 raios, até aqui outro raio, 3 raios, até aqui 4 raios. Beleza? Então, qual vai ser o tamanho do raio? Vai ser o tamanho do lado todo, 80, dividido por 4. O raio dos semicírculos, 80, dividido por 4, isso dá 20. Né? Então, o raio de cada semicírculo é 20. Se você tem 4 metades de círculos, você vai ter 2 círculos inteiros. Qual é a área do círculo? πr2, só que você tem 2 círculos. Então, coloca 2 círculos vezes π, 3,14, vezes o raio ao quadrado. O raio é 20, 20 ao quadrado. 20 vezes 20 dá 400. 400 vezes 2 dá 800. Então, a área desses 4 semicírculos é 800 vezes 3,14. Ok? Aí agora você tem que calcular a área desse circulinho aqui, né? O problema disse que esse círculo tangencia os semicírculos. Então, se a gente fizer um triângulo aqui a partir, né, do centro do semicírculo maior até o centro do semicírculo menor, né? Então, a gente vai ter aqui a formação de um triângulo retângulo e você conhece quase todos os lados, você só não conhece esse pedacinho aqui, ó. Você sabe que daqui a aqui é o raio desse semicírculo, que é 20. Você sabe que daqui até aqui, se esse círculo está no meio, você vai ter a metade desse lado. Se esse lado mede 20 raiz de 5, esse tamanho aqui vai ser 10 raiz de 5, né? A metade, 20 raiz de 5 dividido por 2 é 10 raiz de 5. Esse pedacinho aqui dá 10 raiz de 5. E você precisa calcular a hipotenusa, porque daqui até aqui você já conhece, é o raio desse semicírculo é 20. Então, daqui até aqui é 20. Quanto que vale esse pedacinho? Calculando a hipotenusa, você consegue calcular esse pedacinho. Beleza? Então, coloca o quadrado da hipotenusa, y ao quadrado, h ao quadrado, chamei hipotenusa de h, por quê? Porque eu quis. Hipotenusa ao quadrado é igual
Aí esse cateto ao quadrado, 20 ao quadrado, é o raio do semicírculo, mais esse lado ao quadrado, esse lado é a metade do lado do retângulo, metade de 20 raiz de 5 é 10 raiz de 5 ao quadrado, ok? 20 vezes 20, 400, 10 vezes 10 dá 100, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, beleza? 5 vezes 100, 500, 500 mais 400, 900. Então, h ao quadrado vai ser igual a 500 mais 400, 900. H ao quadrado vai ser 900. Coloca raiz dos dois lados, h vai ser raiz de 900. Raiz de 900 é 30. Por quê? Porque 30 vezes 30 dá 900. Então, a hipotenusa é 30. Você sabe que daqui até aqui, ó, mede 20. Então, tudo 30 menos 20 aqui vai dar 10. O raio desse circulinho aqui pequeno vai ser 10. Beleza? Então, o raio do círculo menor vai ser a hipotenusa que a gente calculou, menos esse raio aqui, menos 20. 30 menos 20 dá 10. Se a gente sabe o raio desse circulinho aqui, a gente consegue calcular a área dele, né? Então, a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. 3,14 vezes 10 ao quadrado. Né? 10 ao quadrado é 100, então vai ser 100 vezes 3,14. Calculei a área daqui, a área daqui, a área daqui, a área daqui. Já sei. Então, agora, para eu calcular a área escura, basta eu calcular a área do retângulo e subtrair a área desses círculos todos aqui. Beleza? Então, a área do retângulo, 80 vezes 20 raiz de 5. 80 vezes 20 raiz de 5. 80 vezes 20, 1.600. 1.600 raiz de 5. Então, a área achurada vai ser 1.600 raiz de 5 menos 800 vezes 3,14 menos 100 vezes 3,14. Ok? 1.600 vezes raiz de 5 menos 800 vezes 3,14 menos 100 vezes 3,14. Aí você faz as continhas, né? Raiz de 5 vai ser 2,24. Você pode colocar aqui o 3,14 em evidência, né? E aí você vai ter 3,14 vezes menos 800 menos 100 vezes menos 900, né? Então aí você faz uma multiplicação só aqui e outra multiplicação aqui, ou pode fazer tudo separado do jeito que você acha mais fácil. 1.600 vezes 2,24 vai dar 3.584. 800 vezes 3,14, 2.512. 100 vezes 3,14 é fácil, dá 314. Né? Fazendo essas subtrações, você vai chegar em 758. Então, a área escura é 758 centímetros quadrados. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Questão de alto nível, né? Aqui na Central dos Números a gente tem uma playlist só com questões de figuras planas como essa. Então, você pode ver essa playlist aqui nesse link. Questões bacanas para você treinar. Combinado? Bora para a questão número 19. Essa questão do logaritmo que todo mundo fica doido, né? Mas não era uma questão tão difícil. Já caiu uma questão assim, se não me engano, na prova da Polícia Militar do Maranhão. Tipo, a mesma questão. A mesma questão. Vou deixar o link para você, se eu achar, aqui em cima ou aqui embaixo na descrição, tá? Se você achar essa questão difícil, aí você pega a outra para treinar. De acordo com a lei de Newton sobre resfriamento, a taxa de variação temporal, a taxa de variação em relação ao tempo da temperatura T em um corpo é proporcional à diferença entre T e a temperatura A do ambiente. Matematicamente, essa lei se traduz temperatura no tempo tal, no tempo t, né? É igual a menos b vezes e elevado a menos kt, onde b e k são constantes a serem determinadas. O soldado Diego, junto com a sua equipe, encontrou um pouco antes do meio-dia o corpo de uma aparente vítima de homicídio numa sala que era mantida a temperatura constante de 25 graus. Então, temperatura do ambiente, 25 graus. Ao meio-dia, a temperatura do corpo era 27 graus e às 13 horas a temperatura do corpo era 26 graus. Então, o ambiente era 25, temperatura do corpo no tempo meio-dia 27, temperatura do corpo no tempo 13 era 26. Assumindo que a temperatura do corpo no instante da morte era 37 graus e que ele tenha sofrido esfriado de acordo com a lei de Newton, qual foi o horário da morte? Use log de 6 igual a 0,78, log de 2 igual a 0,3. Se ele já te deu o logaritmo aqui, você já saca que possivelmente você vai usar o logaritmo para resolver, né? Então, você tem a fórmula que foi dada. Então, a única coisa que você vai fazer é trabalhar com essas temperaturas e esses tempos dentro dessa fórmula. Só isso, né? Então, é a fórmula original, T igual a A menos B vezes E elevado a menos KT. Se você usar a propriedade das potências aqui, você pode transformar isso em E elevado a K
elevado a menos t, né? Então, uma potência elevada a outra potência conserva a base e multiplica os expoentes. Isso aqui é a mesma coisa que E elevado a k vezes menos t, o que dá menos kt, né? Só mudei a forma de escrever aqui, beleza? A gente vai usar isso aqui, você vai ver daqui a pouco. Então, condição inicial. Ao meio-dia, a temperatura do corpo era 27 graus e a temperatura do ambiente era 25. Vamos considerar meio-dia o nosso ponto de referência. Vamos considerar meio-dia como sendo o tempo zero, beleza? No tempo zero, considerando o tempo zero, meio-dia. Fechou? Então, vamos substituir tudo. Temperatura do corpo meio-dia, 27 graus, igual a temperatura do ambiente, 25 graus, menos B, a gente não sabe o valor de B, vezes E, a gente não sabe o valor de E, elevado a menos K, a gente não sabe o valor de K, vezes o T é zero, é o tempo zero. Estou considerando que meio-dia é o tempo zero, então coloquei, substituí o T por zero. Aí aqui fica fácil, né? Esse 25 positivo está subtraindo aqui, eu posso passar ele para cá, ele vai passar, se ele é positivo, vai passar negativo, 27 menos 25 dá 2. 2 vai ser igual a menos b vezes e elevado a 0 vezes menos k, dá 0. Então, vou ter e elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes menos b dá menos b. Então, 2 é igual a menos b, multiplica tudo por menos 1, menos 2 vai ser igual a b. Achamos o valor de b. Agora, a gente pode substituir o valor de B usando aí a próxima temperatura, 26 graus às 13 horas. Se a gente considerou que meio-dia era o tempo zero, 13 horas vai ser 1 hora depois, né? Então, vai ser o tempo 1. No tempo 1, de meio-dia até 13 horas, passou 1 hora, por isso chamo de tempo 1. A temperatura do corpo era 26 graus, igual a temperatura do ambiente, 25, menos o B a gente calculou menos 2, vezes E, elevado a menos k vezes o tempo. O tempo a gente chamou de 1, né? Ok? 25 positivo passa para cá negativo, 26 menos 25 dá 1. Aqui eu tenho menos 2 vai dar mais 2 vezes e elevado a menos k vezes 1. Então, vou pegar esse 2 positivo, ele está multiplicando, na verdade, né? Ele vai passar para o outro lado dividindo, então vou ter 1 sobre 2 igual a E elevado a menos k vezes 1 dá menos k. Então, vou ter E elevado a menos k. Usa a propriedade da potência. Quando você tem uma potência que o expoente é negativo, você pode representar essa potência de outra forma. Você vai dizer que você vai ter 1 sobre a base elevada ao valor positivo. Então, 1 sobre 2 vai ser igual a 1 sobre E elevado a k. Então, E elevado a menos k é a mesma coisa que 1 sobre E elevado a k. Né? Se 1 é igual a 1, 2 é igual a E elevado a k. Né? Então, você sabe que E elevado a k é igual a 2. Beleza? Achou aí já o valor, né, das constantes. Achou o valor de B e achou o valor de E elevado a k. B vale menos 2, E elevado a k vale 2. Agora, você consegue achar o tempo quando a temperatura do corpo era 37 graus, o tempo na hora da morte. Né? Então, no tempo T da morte, temperatura do corpo 37 graus, igual a temperatura do ambiente 25 graus, né? Foi dado, temperatura constante 25 graus do ambiente, menos o B é menos 2, vezes, aí eu estou usando a forma aqui de baixo, E elevado a K elevado a menos T. Perfeito? Você sabe o valor de E elevado a K? Sim, vale 2. Então, substituir aqui por 2, beleza? Então, 25 passa para cá negativo, 37 menos 25 dá 12, vai ser igual a menos 2 vai dar 2, vezes aqui, esse E elevado a K, você calculou, vale 2, vai ser 2 elevado a menos T. Ok? Se o 2 está multiplicando, passa para cá dividindo, 12 dividido por 2 dá 6, então você vai ter 6 igual a 2 elevado a menos T. Ok? Como você sai desta sinuca? Ele te deu o logaritmo, então aplica logaritmo dos dois lados. Fala que log de 6 é igual a log de 2 elevado a menos t. Beleza? Sabe log de 6? Sabe, 0,78. Substitui aqui por 0,78. Beleza? Propriedade básica do logaritmo. Se tem logaritmo de uma potência, você vai pegar o expoente, passar para fora do logaritmo, multiplicando o logaritmo. Então, você vai ter menos t vezes log de 2. Menos t vezes log de 2. O problema te falou que log de 2 é 0,3, então você vai ter menos t vezes 0,3, ok? Esse 0,3 está multiplicando, passa para cá dividindo, então você faz essa divisão, 0,78 dividido por 0,3 vai dar 78 dividido por 30, isso vai dar 2,6. Então, 2,6 é igual a menos t, multiplica tudo por menos 1, menos 2,6
igual a t. Então, você tem que o tempo na hora da morte foi menos 2,6 horas. Ora, você considerou que o tempo zero era meio-dia. A morte aconteceu menos 2,6 horas antes do tempo zero, ou seja, menos 2,6 horas antes de meio-dia, né? Se é menos, foi antes. Se fosse mais, seria depois, beleza? Então, você vai calcular que horas que vai ser 2,6 horas antes de 12 horas. Primeiro, transforma esse 0,6 horas aqui. Aqui você tem 2,6 horas. 2,6 horas é 2 mais 0,6, né? Então, você sabe que 0,6 horas, uma hora tem 60 minutos, multiplica esse número por 60, 0,6 vezes 60 dá 36, então 0,6 horas é a mesma coisa que 36 minutos. Então, você vai dizer que a morte aconteceu 2 horas e 36 minutos, a morte ocorreu 2 horas e 36 minutos antes de meio-dia. Beleza? Quanto que é 2 horas e 36 minutos antes de meio-dia? Meio-dia menos 2 horas, primeiro vai dar 10 horas da manhã, né? Então, tá lá meio-dia, 2 horas antes, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã menos 36 minutos, se fosse 30 minutos, 10 horas menos 30 minutos daria 9h30. Só que falta 6 minutos ainda, né? Então, 9h30 menos 6 minutos dá 24 minutos. Então, a morte ocorreu às 9 horas e 24 minutos. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Então, essa questão. Os alunos acham difícil essa questão, mas na verdade é só substituir aqui na fórmula os tempos que foram dados, beleza? Saber propriedades básicas de logaritmo e saber conversão de unidade de medida. Com certeza, esse tipo de questão derruba muito candidato bom. Você caiu nessa ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Bora para a questão. Como eu disse, se eu achar o vídeo, eu já deixei o link para você aqui em cima, beleza? Se eu não achar, o link aqui em cima vai estar aqui embaixo. Dá uma buscada aqui na descrição também para você treinar esse tipo de questão, ok? Questão número 20. Durante uma manifestação na Avenida Frei Serafim em Teresina, os soldados Emanuel, Fábio e Gilson foram designados para acompanhar o evento. Quando retornaram ao quartel, o comandante indagou sobre o número de pessoas que participaram da manifestação. Emanuel informou que foi ocupada uma faixa retangular da avenida, então era um retângulo, a avenida, medindo 14 por 176 pelos manifestantes. Fábio disse que, em média, havia 4 pessoas por metro quadrado. Por sua vez, Gilson fez as contas e informou ao comandante, de maneira correta, o número total de manifestantes. O número informado por Gilson foi de aproximadamente quantas pessoas? Então, você vai obter uma resposta aproximada. Questão fácil. Qual que é a área da avenida? É um retângulo, então você vai multiplicar a área do retângulo, 14 vezes 176. 14 vezes 176, 2.464. Quantos manifestantes tem por metro quadrado? 4. Então, você vai multiplicar esse número por 4, né? Ok? 4 pessoas por metro quadrado, 4 vezes 2.464 metros quadrados dá 9.856 metros quadrados. Esse número está mais próximo de 10.000, né? 856 está mais próximo de 10.000 do que de 9.000. Então, dentre as opções de resposta, o número informado é mais próximo, é aproximadamente 10.000 pessoas. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Então, essa questão não podia errar, porque é uma questão com 2 multiplicações, né? Uma questão fácil. Combinado? Bora para a próxima. Questão número 21. Essa questão, visualização tridimensional. Só isso, porque a questão em si é fácil. Um paralelepípedo com dimensões de 20 por 8 por 5 centímetros foi pintado externamente de azul e em seguida dividido com cortes paralelos aos lados em cubinhos de 1 centímetro de aresta, conforme a figura abaixo. Escolhido ao acaso um desses cubinhos, qual a probabilidade de nenhuma de suas faces ser pintada de azul? Então, primeiro, vamos descobrir quantos cubinhos tem aqui no total e quantos cubinhos não pintados existem. Cada um desses cubinhos tem 1 centímetro, né? Então, se aqui tem 20 centímetros no total, você vai ter 20 cubinhos. Se aqui você tem 8 centímetros no total, você vai ter 8 cubinhos. Se na altura você tem 5 centímetros totais, você vai ter 5 cubinhos. Qual é o total de cubos? 20 vezes 8 vezes 5. Só isso, né? Então, o total de cubos, 20 vezes 8 vezes 5, 800 cubinhos, beleza? Calculou o total. Agora, calcula os cubinhos não pintados. Concorda comigo que estão pintados só os externos, beleza? Os que não estão pintados estão do lado de dentro. Então, como que você vai excluir os pintados para calcular o número de pintados? Vamos lá.
Pegando aqui na horizontal, os não pintados vão estar aqui a partir da segunda coluna do lado de dentro, né? Porque todos da primeira coluna estão pintados, todos da primeira coluna aqui da última coluna estão pintados. Então, dos 20 cubos que tem nessa fileira, vão sobrar de não pintados do lado de dentro só esses do meio aqui, só 18 cubos, beleza? Então, vão ter 2 a menos. Aqui, ó, na largura, esses dessa fileira aqui estão pintados, esses dessa fileira estão pintados. Então, vão sobrar dos 8, 6 cubos. Então, aqui 18, aqui 6. Na altura, esses de cima estão todos pintados, esses de baixo estão todos pintados. Então, vão sobrar os do meio. Vão sobrar 1, 2, 3. 3. Então, vão ter 18, 6 e 3. Ok? Não pintados, 18 vezes 6 vezes 3, o que dá 324. Probabilidade de nenhum, ao escolher ao acaso um desses cubos, a probabilidade de nenhum ser pintada é o total de não pintados dividido pelo total de cubos. 324 sobre 800. Dividindo 324 e 800 por 4, você vai chegar. 324 dividido por 4 dá 81. Como que eu sei que esse número é divisível por 4? Porque os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Se 24 é dividido por 4, esse número é dividido por 4. Dá 81. 800 é divisível por 4 por quê? 0, 0. Todo número terminado em 0, 0 é dividido por 4. Ok? 800 dividido por 4 dá 200. Então, a probabilidade é 81 sobre 200. Essa é a resposta dessa questão. Combinado? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem questões de probabilidade para você treinar. Beleza? Deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo. Bora para a próxima, questão número 22. Questão de progressão aritmética. No treinamento para o teste físico da PM, Marinho estabeleceu que sempre correria 500 metros a mais que no dia anterior. Sabes que no terceiro dia ele percorreu 3.200 metros. Então, já contando os 500 que ele acrescentou no terceiro dia. Quantos quilômetros Marinho percorrerá no 15º dia de treinamento? Então, você tem uma progressão aritmética, né? Porque a cada dia você vai acrescentar 500 metros, ok? Então, uma PA de razão 500. O primeiro termo, quanto que ele correu no primeiro dia? Então, no terceiro ele correu 3.200. 3.200 menos os 500 que ele acrescentou no terceiro dia, menos os 500 que ele acrescentou no segundo dia. Então, 3.200 menos 1.000 vai dar 2.200. O tanto que ele correu no primeiro dia foi 2.200. No segundo, 2.700. No terceiro, 3.200. Beleza? Quanto que ele vai correr no 15º dia? Vai ser x. Usa a fórmula do termo geral da progressão aritmética, né? Então, o termo geral da PA diz que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Então, o A15 vai ser o A1, que é 2.200, mais o número de termos que você quer, 15, menos 1, vezes a razão da PA, que é 500. Beleza? 15 menos 1 dá 14, 14 vezes 500 dá 7.000, né? Então, você vai ter A1, 2.200, mais 7.000. 2.200 mais 7.000 dá 9.200 metros. 9.200 metros, para transformar em quilômetros, anda com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. 9.200 metros correspondem a 9,2 quilômetros. Então, no 15º dia, ele vai correr 9,2 quilômetros. Por isso, essa é a resposta da questão. Entendido? Dúvidas? Podemos passar para a próxima? Neurônios ativados ou neurônios cansados? Bora para a questão número 23. Para construir um painel, o marceneiro usa 3 ripas de madeira de 2,40 metros, 2,80 metros, 3,20 metros de comprimento, respectivamente, que devem ser cortadas em pedaços de igual comprimento no menor número possível de pedaços. Qual deve ser o tamanho em centímetros de cada pedaço? Então, primeiro, tamanho em centímetro. Converte essas medidas de metro para centímetro. Metro, decímetro, centímetro. Basta andar com a vírgula até o fim dos números aqui. 240, 280, 320 centímetros. Sobre o que é essa questão? Que é pedaços de tamanho igual de comprimento e o menor número de pedaços possível. Para ele ter o menor número de pedaços, ele tem que ter o maior tamanho de pedaço. Observa que ele fala de número de pedaços, mas ele te pede o tamanho do pedaço, né? Então, para você ter o menor número de pedaços, quanto maiores forem os pedaços, menor vai ser o número de pedaços. Então, você quer o maior tamanho, que é um tamanho comum. Você quer o máximo divisor comum entre 240, 280 e 320. Consegue visualizar? Se não consegue, veja a nossa aula de MDC versus MMC. Está aqui. Nessa aula você aprende
esse macete para diagnosticar qual questão é de MDC, qual questão é de MMC. Como que faz o MDC entre três números? Você vai fatorar esses números usando números primos que são capazes de dividir os três ao mesmo tempo, ok? Sempre ao mesmo tempo. Se deixar de dividir um, está errado, ok? Então, os três números são pares, divide por 2. Esses números divididos por 2 vão dar 120, 140 e 160. Pares, divide por 2 de novo, 60, 70, 80. Pares, divide por 2, 30, 35, 40. Agora tem um ímpar, não dá para dividir por 2. Dá por 3? Não, 35 não é divisível por 3. Dá por 5? Dá. Então, divide esses números por 5. 30 dividido por 5 dá 6, 35 por 5 dá 7, 40 por 5 dá 8. Perfeito? Tem algum número que é capaz de dividir 6, 7 e 8 ao mesmo tempo? Não. Então, parou a fatoração aqui. O seu MDC vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. Então, o MDC é 40. Então, o tamanho da peça vai ser 40 centímetros. Perfeito? Logo, essa é a resposta dessa questão. Só isso. Mamão com açúcar, não é não? Questão número 24. Essa questão de análise combinatória. Aí vocês acham difícil, né? Em um rally, 3 equipes concorrem numa competição de motocross, na qual cada equipe tem 2 motos. Então, você tem 3 equipes, cada uma com 2 motos. Para a largada, são formadas 2 colunas de motos. Então, coloquei aqui o grid de largada, 2 colunas de motos lado a lado, de tal forma que cada moto da coluna da direita tem ao seu lado na coluna esquerda uma moto da outra equipe. Não pode ter uma moto da mesma equipe. Quantas são as formações possíveis de largada? Então, se você tem aqui uma coluna, 2, 3, né? Então, você tem 6 posições aqui do grid de largada. Condição, se tem 6 posições no grid para 6 motos, né? As equipes são formadas em duplas. Vamos supor que tem a equipe A, a equipe B, a equipe C. Você vai ter a moto A1 e A2, a B1, a B2, a C1, a C2. Beleza? Na primeira posição do grid aqui, você vai começar a montar o seu grid. Então, você tem as 6 possibilidades de moto aqui. Então, coloca aqui 6 possibilidades. Nessa do lado aqui, você não pode ter... Vamos supor que a gente escolheu a moto A1, né? Então, se a gente tiver escolhido a moto A1 aqui, dentre essas 6 possibilidades, nessa posição a gente escolheu a A1. Nessa segunda posição aqui, quantas motos você pode pôr? Você não pode pôr a A2. Por quê? Porque a A2 é da mesma equipe. Então, vou sobrar 1, 2, 3, 4 possibilidades para essa posição. Então, aqui coloca 4. Beleza? Vamos supor que eu escolhi em relação à moto A1 aqui para ter a moto B1. Fechou? Nessa posição aqui, quantas motos vão sobrar? Vão ser possíveis colocar aqui. Tem 1, 2, 3, 4 disponíveis. Então, aqui tem 4 possibilidades. Vamos supor que a gente escolheu a moto C1. Beleza? Se a gente tiver escolhido a C1, nessa posição aqui não pode ter a C2. Então, quantas possibilidades existem para cá? Existe 1, 2 possibilidades. Ok? Então, vamos supor que a gente escolheu a moto A2. Nessa posição aqui, tem 1, 2 possibilidades. Fechou? Se eu escolher a moto B2, aqui só vai ter como possibilidade a moto C2. Vai ter uma possibilidade. Então, o total de possibilidades vai ser o produto, a multiplicação entre esses números. 6 vezes 4, vezes 4, vezes 2, vezes 2, vezes 1. Isso dá, né? 6 vezes 4, vezes 4, vezes 2, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. 24 vezes 16, 384. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Conseguiu visualizar o raciocínio aqui? Beleza? Tranquilinho? Podemos passar para a próxima? Então, vem comigo. Uma moto será vendida à vista por R$12.000 ou a prazo por R$2.000 de entrada e uma parcela de R$10.404 a ser paga 2 meses após a compra. A taxa mensal de juros compostos desse financiamento é de quanto? Então, observa, a moto custava 12.000, ele pagou 2.000 primeiro, né? Então, 12 menos 2 dá 10, ele vai financiar 10.000. Só que ao invés de pagar 10.000, ele pagou 10.404, pagou R$404 só de juros, ok? A gente está tratando, então, o valor financiado foi de 10.000, a gente está tratando de juros compostos, a fórmula de juros compostos diz que o montante, o total, é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? Então, o montante é o tanto que ele pagou, 10.404, é igual ao capital financiado, 10.000, vezes 1 mais a taxa, que é o que você quer descobrir, elevado ao tempo. Tempo, 2 meses. Só fazer continha, né? O que você pode fazer? Pode pegar esse 10.000 que está multiplicando, passar para cá dividindo. 10.404 dividido por 10.000 vai dar 1,0404.
Aqui usa produtos notáveis. 1 mais i elevado ao quadrado, 1 é o quadrado primeiro, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, 2i, mais o quadrado do segundo, i ao quadrado. Ok? Passando esse 1,0404 para cá, você vai ter 1 menos 1,0404, vai dar 0,0404, né? Então, esse número aqui é maior que esse, vai passar para cá negativo, vou ter menos 0,0404. Ok? Tenho a equação do segundo grau, acho o valor de i usando a fórmula de Bhaskara. Para fazer os cálculos mais fáceis, multiplica essa equação por 100, né? Que aí você vai andar 2 casas para a direita aqui e não vai precisar achar raiz de número quebrado. Combinado? Então, você vai ter 100 vezes i ao quadrado dá 100i ao quadrado, 100 vezes 2i, 200i, 100 vezes esse número anda com a vírgula 2 casas para a direita, 4,04. Agora, usa a fórmula de Bhaskara, né? Então, i vai ser menos b, menos 200, mais ou menos raiz de delta, b ao quadrado, 200 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 100, vezes o c, que é menos 4,04. Ok? Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 100. 200 vezes 200, 40.000. 4 vezes 100, 400. 400 vezes 4,04 dá 1.616. Menos vezes menos dá mais. Ok? Tudo dividido por 2 vezes 100, 200. Então, aqui você vai ter raiz de 41.616. Aí você desespera. Qual é a raiz de 41.616? Calma, vai por aproximação. Você sabe que 200 vezes 200 é 40.000. Você quer raiz de 41.000. Então, vai ser o número próximo de 200. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? É o 4. Então, testa 204. Faz 204 vezes 204. Você vai ver que vai dar 41.616. Ok? Vai por aproximação. Você vai ter menos 200, mais ou menos 204 dividido por 200. Se a gente está falando de taxa de juros a mais, a gente vai trabalhar com valor positivo. Menos 200 mais 204 dá 4. Então, você vai ter 4 sobre 200. Simplifica aqui para chegar em porcentagem, divide tudo por 2. 4 dividido por 2, 2. 200 dividido por 2 dá 100. 2 dividido por 100 é 2%. Então, a taxa de juros foi de 2% ao mês. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Bora para a próxima, questão número 26. Questão do cilindro. Um artesão, mais difícil nessa questão, visualizar. Questão em si era fácil. Um artesão pretende construir uma peça a partir de um pedaço de madeira que tem o formato de um cilindro equilátero, cujo raio da base mede 6 centímetros. Né? Então, tem um cilindro, o raio da base mede 6. Está aqui o raio da base, ok? Sabendo que um cilindro equilátero tem como seção meridiana um quadrado, então se a gente desenhar aqui uma figura plana, ela vai dar um quadrado, ok? Um quadrado. Isso significa que esse lado é igual a esse lado. Qual é o tamanho desse lado? Se o raio é 6, esse lado mede 6 mais 6, 12. Então, esse lado todo mede 12, esse lado mede 12, ok? É um quadrado, é isso que ele falou aqui. O artesão retira do cilindro 2 cones retos, cujas bases são as próprias bases do cilindro e cujos vértices são o ponto médio do eixo do cilindro, que está entre suas bases. Então, o artesão foi lá e tirou 2 cones, beleza? 2 cones retos, ok? Assim, tirou esse pedaço, sobrou só a partezinha azul. Considerando π igual a 3, o volume da peça resultante após a retirada dos cones pelo artesão é de quantos centímetros cúbicos? Bom, para fazer essa questão, basta você calcular o volume inicial do cilindro e depois subtrair o volume desses 2 cones. Qual que é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. A altura, se é um cilindro equilátero, aqui vai medir 6 mais 6, 12, aqui também vai medir 12, então a altura vai ser 12, ok? Então, o volume do cilindro, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O π, o problema mandou considerar 3, o raio é 6, então vou ter 6 ao quadrado, r ao quadrado, 6 ao quadrado, vezes a altura aqui, ó, a altura equivale a 2 raios, 6 mais 6, 12, ok? 3 vezes 12, 36, 6 vezes 6, 36. Então, o volume do cilindro, 36 vezes 36. Não vou fazer essa conta agora. Qual que é o volume do cone? O volume do cone, originalmente a gente decora o volume do cone como sendo 1/3 do volume do cilindro, né? Então, o volume de um cone é 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Só que a altura desse cone aqui é diferente da altura desse cilindro. A altura desse cone é igual a 6, é a metade da altura total do cilindro, né? Então, calcula 1/3 vezes π, que é 3, vezes o raio continua sendo 6, né? Então, 1/3 vezes π, que é 3, vezes o raio continua sendo 6, o raio aqui da base, 6 ao quadrado,
vezes a altura do cone. A altura do cone é a metade da altura do cilindro, igual o raio da base, é igual a 6, né? Vezes 6. Esse 3 simplificou esse 3. 6 vezes 6, 36. Vou ter 36 vezes 6. Só que você não tem só um cone, você tem dois cones. Então, multiplica isso aqui por 2, né? Dois cones vão ter dois volumes desses. Então, você vai ter 36 vezes 6 vezes 2. 2 vezes 6, 12. Você vai ser 36 vezes 12. Qual que vai ser o volume azul, da região azul? Vai ser o volume do cilindro menos o volume dos dois cones. 36 vezes 36 menos 36 vezes 12. Coloca o 36 em evidência, né? Então, você vai ter 36 vezes 36 menos 12. 36 menos 12, 24. 36 vezes 24. Fazendo essa continha, você vai chegar em 864. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Mais difícil essa questão, visualizar e ter decorado as fórmulas do volume do cilindro e do cone, obviamente, né? Mas não era uma questão difícil. Vamos para a questão número 27. Um comerciante vendeu 4/9 de um estoque de computadores, obtendo 15% de lucro. Em seguida, vendeu 2/3 do restante do estoque, obtendo 6% de lucro. E, posteriormente, a última parte do estoque, tendo prejuízo de 9%. Sabemos que o lucro total do comerciante foi 26 mil com a venda de todo o estoque, então o preço de custo do estoque de computadores foi qual? Observa que ele deu para você valores de lucro, né? E ele disse que 26 mil é o lucro. 26 mil não é o montante, né? Não é o valor de custo mais o lucro, ok? 26 mil é só o lucro. Então a gente vai trabalhar só com o lucro. Primeiro, 4/9 do estoque, 15% de lucro. 4/9 do estoque com 15% de lucro. Se ele vendeu 4/9, quanto que restou do estoque? Restou 5/9. Por quê? 9/9. 1 inteiro. 9 dividido por 9 dá 1, né? Então, 9/9, 1 inteiro, menos 4/9. 9 menos 4, 5/9. Restante do estoque, 5/9. Ele vendeu 2/3 de 5/9 com lucro de 6%. 2/3 de vezes 5/9 com 6% de lucro. E a última parte do estoque, né? Então, se ele vendeu 2/3 de 5/9, a última parte vai ser 1/3 dos mesmos 5/9, 1/3 do restante, né? Por quê? 3/3 menos 2/3 dá 1/3. 1/3 de 5/9 com 9% de prejuízo. O lucro você soma, prejuízo você subtrai, né? Então, o lucro total foi de 26 mil, beleza? Vamos chamar aí o preço de custo de X. Então, vamos lá. 4/9 do estoque que ele vendeu com 15% de lucro sobre o preço de custo. Então, 15% de vezes o preço de custo do produto, né? Mais, aqui você vai ter 2 vezes 5, 10, 3 vezes 9, 27. 10 sobre 27 avos de produtos. Com qual lucro? 6%. Então, 10, 27 avos vezes 6%, 6% do preço de custo. Menos, por que menos? Prejuízo. 5 sobre 27, 1 vezes 5, 5, 3 vezes 9, 27, 5 sobre 27, vezes 9% do preço de custo. Prejuízo menos do preço de custo, ok? Isso vai ser igual a 26 mil. Por que eu estou trabalhando aqui com a porcentagem direta? Porque eu estou falando do lucro e prejuízo, não estou falando do montante. Então, não tinha que colocar aqui 115%, tá bom? Estou falando só do valor do lucro, ok? Só fazer continha. Simplificando essas frações aqui, você vai chegar em frações bem tranquilas de trabalhar, né? Então, divide aqui, ó, 100 dividido por 4 vai dar 25. 25 dividido por 5 dá 5. 15 dividido por 5 dá 3. Então, aqui vai sobrar 5 e 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, vou ter 1 sobre 3 vezes 5. 1, 15 avos vezes x. Mais, simplifica aqui. 100 com 10 vai sobrar 10. Divide o 6 por 2 e o 10 por 2. Vai dar 3 e 5, né? Divide aqui 27 por 3 dá 9. Então, vou ter 9 vezes 5, 45. 1 vezes x dividido por 45. Faz as mesmas divisões aqui. Chegar em 1 sobre 60 vezes x. Isso igual a 26. MMC entre 15, 45 e 60. 60 mais 60, 120. Consegue dividir 120 por 45? Não. Próximo, 60 mais 60, 120. Mais 60, 180. 180 consegue dividir? Consegue. Então, o MMC vai ser 180, né?
Soma e subtração de frações com denominadores diferentes, tira o MMC. Tirou o MMC, divide o valor por cada denominador, multiplica o resultado pelo numerador. 180 dividido por 15 dá 12, 12 vezes x, 12x. 180 dividido por 45 dá 4, 4 vezes x, 4x. 180 dividido por 60 dá 3, 3 vezes menos 1, menos 3x. Né? Isso vai ser igual a 180 dividido por 1, 180 vezes 26.000, dá 180 vezes 26.000. Tirou o MMC dos dois lados da igualdade e elimina o denominador. Ok? Você vai ter aqui, ó, 4x menos 3x dá 1x, 12x mais 1x, 13x. 13x igual a 26.000 vezes 180. Pega o 13, está multiplicando, passa para cá dividindo. 26 dividido por 13 dá 2, então você vai ter 2.000 vezes 180. Isso vai dar 360 mil. Então, o preço de custo é, no total, 360 mil reais. Certinho? Essa questão trabalhosa, né? Então, uma questão que te dá um trabalho aí durante a prova. Fechou? Agora a gente vai para a última questão dessa prova, uma questão bem direta de análise combinatória. De quantos modos distintos uma agente pode colocar 5 presos em 4 celas, sabendo que cada cela deve conter pelo menos um preso. Então, você tem 4 celas, uma cela, 2 celas, 3 celas, 4 celas. Só que você tem 5 presos. E cada cela tem que ter um preso. Então, tem um preso aqui, um preso aqui, um preso aqui. Então, 1, 2, 3 presos. Para 5 sobram 2, né? Então, vão ter 2 presos aqui na última cela. Beleza? Se você tem 5 presos inicialmente, quantas possibilidades de preso você tem de colocar aqui? 5, né? Colocou um preso aqui, quantos vão sobrar para cá? 4. Quantos vão sobrar para cá? Colocou um preso aqui, então já tem 2, 5 menos 2, sobram 3 para cá. Colocou o preso aqui, vão sobrar 2. Né? Aqui você vai ter quantas possibilidades de organização? Você precisa ter 2 presos nessa cela, então você vai ter só uma possibilidade de organização, concorda? Por quê? Só tem 2 presos sobrando, você precisa colocar os 2 na cela, então só existe uma possibilidade de organização. Fechou? Então, o total de possibilidades, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 1, 60, 60. Só que esses 2 presos não necessariamente precisam estar só aqui na última cela. Você pode ter os 2 presos nessa cela, pode ter os 2 presos nessa cela, pode ter os 2 presos nessa cela, pode ter os 2 presos nessa cela. Então, existem 4 possibilidades de cela para você colocar 2 presos. Então, você tem que multiplicar essas 60 possibilidades por 4, ok? Então, o total de possibilidades vai ser 4 vezes 60, o que dá 240. Logo, 240 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Chegamos ao fim dessa prova, uma prova de alto nível, concorda? Para aprender mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para vocês. Se você ainda não se inscreveu no Central dos Números, inscreva-se já. Clica nessa carinha que está aparecendo. Deixa o like no vídeo, compartilhe para ajudar o canal a crescer. No mais, bons estudos e até a próxima.